Salve pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer um projetinho que pode ser usado tanto como ferro de solda, pirógrafo, selador ou cortador de isopor, tá pessoal? Então eu vou mostrar para vocês como fazer aqui. Eu vou utilizar um pequeno toroide aqui, ó. Esse aqui é um ferritezinho usado em toroide. Esse toroide você encontra em fontes ATX de computador, tá pessoal? Ó, vou usar ele aqui, né? Conector, para nós conectar as pontas. Usar um pedaço de arame de níquel cromo, tá? De 1 milímetro de diâmetro. Fio, né? Para nós tá enrolando aqui no toroidezinho dele aqui, ó. Esse aqui é o fio 26 AWG. Então, o primeiro que nós vamos fazer, pessoal, é modelar esse cano. Nós vamos pegar um pedaço de cano de PVC, é o cano de 20, tá? Pega um pedaço de cano de 20, cano PVC. Vamos pegar, cortar um pedaço no tamanho aqui, ó, de 13 centímetros, tá, pessoal? Cortou o pedaço desse cano aqui de 13 centímetros, um pedaço mais ou menos desse tamanho aqui, né, que é o tamanho apropriado para caneta. Nós vamos modelar essa ponta aqui, para nós estar colocando esse toroide aqui dentro, tá, pessoal? Notem que seria impossível de colocar, né, esse toroide aqui dentro desse cano, né, ó. Mas o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos aquecer esse cano PVC, né? Eu, no caso aqui, quem tem o soprador térmico pode usar o soprador térmico para amolecer ele aqui, né? Para poder introduzir ele aqui dentro e ele ficar modelado, né? Como eu não tenho um soprador térmico, eu vou usar aqui o meu fogão, um fogão a gás meio normal, acendo a boca aqui com fogo meio baixo, eu coloco em cima, vou, né, aquecendo esse cano até ele ficar né, bem mole, tá? Bem maleável aqui, ó. Quando ele atingir o grau que eu ver que ele fica mole aqui, eu vou pegar esse toroide aqui e introduzir dentro dele, né? Ele vai esticar, o cano ele estando bem, com temperatura bem quente, ele vai ficar, né, bem modelável. Ele vai esticar quando eu colocar isso aqui dentro. Então ele vai entrar até o tanto que eu quero aqui, ó. Ele vai entrar aqui dentro. Eu espero ele esfriar, aí eu removo ele dentro e fica o modelo já certinho desse toroide aqui, porque ele vai servir como um protetor para esse toroide aqui, tá, pessoal? Já que a tensão que vai entrar aqui nesse toroide aqui é bem alta, né, para não ter risco de choque, ele não pegar choque elétrico nele, ele vai ficar protegido dentro do cano de PVC. Então, o que eu vou fazer primeiro? Nós vamos colocar aqui, como eu vou primeiro modelar antes de enrolar o fio nele aqui, então para que quando eu modelar aqui, quando eu tirar e colocar o fio, aí ficar muito apertado, né? Porque quando ele voltar à temperatura normal, ele vai ficar firme de novo, né? Ele vai ficar bem duro esse cano aqui. Aí não tem como ele amolecer de novo quando eu for colocar. Depois que eu enrolar o fio, ele vai aumentar alguns milímetros de diâmetro, né? Vai enlarguecer mais. Então, para tirar essa diferença, eu vou enrolar aqui, ó. Pego uma fita isolante normal. Nós vamos enrolar no toroide aqui dessa forma aqui, ó. 3 voltas, tá, pessoal? Uma, duas, três. Beleza. Essa fita eu coloquei aqui, pessoal, só para enquanto modela aqui, tá? Quando eu modelar o cano aqui, esquentar aqui e modelar, ele vai entrar aqui, então ele já vai deixar isso aqui aberto no diâmetro disso aqui. Quando eu tirar a fita isolante, ela fica com um pouco de folga. Aí quando eu enrolar o fio aqui, no toroidezinho aqui, ele vai dar o aperto certinho, vai dar o encaixe certinho, não vai dar trabalho para entrar, tá bom? Dessa forma aqui. Então eu vou aquecer ele aqui no fogo agora, né? E vou fazer isso, coloquei ele aqui dentro, aí eu mostro para vocês como que ficou, tá, pessoal? Antes de vocês aquecer o cano aqui, ó, para poder introduzir o toroide aqui dentro, dessa forma aqui, se você esquentar e for colocar só do jeito que tá aqui, muitas vezes aqui vai travar, né? E não vai dar tempo, né? Quando o cano tá cheio aqui, tá mole, né? Que ele tá bem quente, tem que introduzir isso aqui bem rápido, antes que ele esfrie, senão não dá certo mais, tá, pessoal? Então, para facilitar, para ele entrar bem rapidinho, nós vamos usar um pouco de óleo, pode ser óleo de cozinha, tá, pessoal? Vamos triscar aqui e vamos, né, envolver todo essa parte aqui, ó, do toroidezinho aqui, ó. Serve como lubrificante, tá, pessoal? Eu faço isso aqui, ó, deixo ele melado de óleo dessa forma aqui, né?
Isso vai facilitar para quando eu for introduzir aqui, o cano estiver bem quente, né? Ele tá bem molinho. Que eu introduzir, o óleo vai deixar ele entrar lisinho e vai entrar rapidamente. Não vai ficar travando, dando trabalho para ele, né, abrir aqui, ó. Esticar o plástico do PVC. Então ele melado de óleo de jeito aqui, vai facilitar mais. Eu posso colocar um pouquinho também no próprio cano, por dentro assim, ó. Não vai ter problema nenhum, tá? Colocar por dentro assim. Aí quando eu aquecer, que eu ver que tá no ponto bem molinho, não bota muito perto do fogo, tá, pessoal? Para ele não derreter demais aqui, não queimar, tá? É só para ele aquecer e ficar mole o plástico. Derreteu, pronto, colocou aqui, o óleo vai facilitar para ele entrar lisinho e modelar rapidinho, que aí quando ele entrar dentro aqui, rapidamente isso aqui vai voltar, né? Vai esfriar, temperatura normal, e vai endurecer, ficar duro novamente, firme, tá? Então vou fazer isso agora. Olha aí, pessoal, como ficou. Já esquentei ali no fogo ali, peguei, introduzi o toroidezinho aqui dentro, ó. Agora o que que eu vou fazer, pessoal, para tirar esse toroide aqui sem danificar ele, tá, pessoal? Porque quando ele esfriou, ele já endureceu de novo, né? Ficou bem firme o cano aqui, ó. Tá duro. Então não tem como tirar só tentando tirar daqui, esgravatando daqui, corre de quebrar ele. Então o que nós vamos fazer, pessoal? Então nós temos que modelar o modelo aqui, ó. Eu vou cortar mais ou menos aqui, ó, no meio do toroide aqui, ó. Ver que é a parte redondeira, aqui é mais ou menos no meio. Vou marcar aqui, ó, e tirar essa rebarba aqui, ó, ao redor dele aqui, ó, no formato redondo aqui do toroide, ó. Tá bom, pessoal? Nós vamos cortar essa parte aqui, ó, essa beirada aqui, esses cantos aqui, que ficou meio queimado, velho e feio, ó. Vamos cortar ele fora. Pronto, agora eu vou cortar ele aqui, pessoal. Você pode utilizar uma serrinha como essa, uma faca, um estilete ou até mesmo uma lixadeira, lixando, né? Eu vou cortar aqui essas beiradas aqui, ó. Cuidar para você não danificar o toroide, tá, pessoal? Vamos primeiro tirar essa beirada aqui ao redor do toroide todinho, dar uma lixadinha, vai ficar no mesmo formato. Aí é que a gente puxa ele, vai sair com facilidade, tá, pessoal? Que ele vai sair, essa parte que tá meio torta, que tá prendendo ele, vai sair certinho, tá? Para poder nós fazer, enrolar o fio nesse ferritezinho, nesse toroide de ferrite, tá? Então eu vou cortar aqui esse canto aqui, ó. Você observe se não vai cortar em cima dele aqui, da peça aqui. Vou tirar primeiro o canto assim, depois eu redondo ele. Aqui para facilitar mais, pessoal, aí você pode usar uma lima, né, um limatão para molar, né, uma lixa que você tiver. Aí você vai modelando aqui, ó, para tirar um pouco dessa beirada, arredondar e arredonda essa beiradazinha aqui, ó, até ficar bem redondinho no formato dele aqui. Aí é que nós tiramos ele para fora, tá bom, pessoal? Ó, pessoal, tô usando uma lima como essa aqui, ó, para dar um acabamento aqui, tá? Pode ser a lima, pode ser uma lixa, se você tiver aí, tá? Aí vocês vão fazer dessa forma aqui, ó, para dar o acabamento, tá, ó. É só vocês lixando, acompanhando o formato do toroide aqui. Acredito que talvez já dei de tirar. Deixa eu dar mais uma. Pegar aqui essa espécie aqui de formão, para tirar um pouco dessa beirada aqui. Aqui, pessoal, se já dá de sair, eu vou empurrar aqui, ó. Pego uma coisa mais fina que o cano, para mim tentar empurrar o toroide por aqui. Porque se eu tentar tirar por aqui, pode ser que ele quebre o cano, né? Ou possa danificar o toroide. Então eu vou tentar empurrar por aqui, ó. Olha aí, pessoal, saiu, ó. Tá? Agora vamos só lixar, terminar de fazer o acabamento aqui, ó, deixar bem lisinho, limpar bem esse cano, lixar para ficar bem certinho, tirar essas rebarbas aqui, ó, e a sujeira. E agora ele vai entrar com mais folga, ó. E já vai ficar o espaço
para colocar, né, no quando enrolar o fio nele. Eu vou dar uma lavadinha nele ali, pessoal, né, fazer toda uma lixada nesse acabamento aqui, ó, tá, tirar o acabamento e lavar ele, que tá meio sujo por dentro. Vou dar uma limpeza nele, dar uma lixadinha aqui, aí mostro pra vocês aqui a continuação, tá bom? Olha aí, pessoal, já dei uma limpeza nele aqui, não, já lavei ele, dei uma boa lixada nele aqui. Agora dá pra nós, ó, você vê que ele ficou com um pouco de folga dentro, tá vendo? Ficou bem certinho agora, tá? Aí quando vocês fizerem isso aqui, pessoal, vocês colocam também, ó, fiz aqui mais uma peçazinha aqui, ó. Vocês cortam aqui um pedacinho do próprio cano, ó, desse tamanho aqui, na grossura do ferrinho, do toroide, né? Corta um anelzinho assim, corta ele no meio, ó, faz aqui, aí abrir um pouco, pra fazer assim, ó. Vamos colocar ele aqui, coloque dentro, quando colocar o fio, ó, aí coloca ele aqui, ó. Olha como fica protegidinho, ó. Fica, não vai ficar com os fios expostos aqui, ó. Aqui vai furar um buraco nesse meio aqui, ó, para poder passar o fio do secundário, enrolar o fio secundário, e é onde vai fixar a ponteira, né, a ponta de aquecimento aqui, ó. Esse projetinho aqui vai ficar interessante, pessoal, porque eu vou fazer o sistema de liga e desliga dele, né, meio que por meio de nível, né. Eu vou usar essa peçazinha aqui, ó. Essa é uma peçazinha de liga por nível. Ou seja, quando eu estiver soldando uma placa, um negócio, um componente aqui, que ele estiver nessa posição, né, ele tá ligado. Quando eu colocar ele em modo descanso, que eu escorar ele aqui, ó, ele vai ficar tipo deitado, né, essa pecinha vai fazer com que ele desliga. Só em eu deitar o ferro, ele já vai desligar, né, então ele vai ficar em modo de descanso. Eu peguei ele de novo, ele liga de novo, automaticamente. Deitei, ele vai desligar, tá, por essa peçazinha aqui, ó. Ele tem esse negócio aqui, ó, é um bujãozinho cilíndrico, tem uma esfera dentro, né, esfera metálica, que quando ele tá nessa posição, a esfera fecha curto nos dois pinos aqui, ó, nos dois arames, fazendo com que o que tá ligado nele fique ligado, né. Quando ele deita para cá, a esfera desencosta dos dois pinos, né, dos dois araminhos ali, ó, ela desencosta, ela sai da posição que estava desligado, então abrindo o curto, então ele vai ficar desligado, no modo desligado. Nós vamos enrolar nessas bobinas aqui, pessoal, nesse toroidezinho de ferrite, né? Nós vamos enrolar 3 metros de fio, tá, pessoal? O fio esse aqui que eu tô mostrando, o fio 26 AWG, ou pode ser o 27 AWG, tá? Um desses dois que tem mais ou menos diâmetro. É menos de 1 milímetro de diâmetro esse fio, tá, pessoal? Então agora eu vou enrolar 3 metros de fio aqui, ó, desse fio aqui, enrolar nele, tá? Quando eu enrola, eu deixo um pedaço sobrando só para eu poder fazer ligação. Aí nós vamos fazer a ligação aqui e mostrar para vocês o prosseguimento do projeto, tá? Para bobinar ele aqui é muito simples mesmo, tá, pessoal? Esse tipo de aparelhinho aqui só dá de bobinar se for manual mesmo, né? A gente não tem a máquina para bobinar esse tipo de aparelho aqui. Então vamos colocar aqui esse fio, 3 metros de fio. Você vai puxar, igualar as duas pontas aqui, ó. Vai puxar até igualar os 3 metros, né? Ó, é 1,5 m, 1,5 m para um lado, 1,5 m para o outro, para facilitar, porque é muito grande o fio para bobinar aqui. Aí então vocês pegam a ponta do fio, fez isso aqui, ó, atravessou, pega a ponta do fio, vai como se fosse costurando, tá, pessoal? É uma espécie de, é como se estivesse costurando algo. Enrolou aqui a primeira volta, tá? Vai só fazendo isso. Coloca a ponta e puxa. Coloca a ponta e puxa. Coloca a ponta. Começou a bobinar só num sentido só, tá, pessoal? Do lado que você começou. E isso você vai fazer, pessoal, ao redor dele todinho, né? Geralmente esse tamanhozinho de toroide aqui, esses 3 metros de fio vai pegar nele todinho. Quando você enrolar daqui, ó, rodear todinho enrolando até chegar no finalzinho, é a quantidade certinha para enrolar ele todinho aqui, ó. Aí vai ficar nesse diâmetro aqui, ó. Tá? Você vai enrolando aqui, segurando, você vai organizando as espiras para ficar mais pertinho possível um da outra assim, ó.
Aqui do lado de dentro aí vão ficar tudo juntinho, as espiras. Tá, ó, ficar tudo juntinho assim, ó. Vai enrolando, enrolando até... Eu não vou mostrar o passo a passo, porque é bem delicado, é bem demorado essa parte aqui, meio chatinha. Mas, cara, vocês que fez esse projeto, vocês vão ver o resultado aí, que show que vai ficar, pessoal. Vai valer muito a pena você fazer esse projeto aqui, caso vocês queiram, tá? Aí eu vou terminar de enrolar aqui. Quando eu terminar, eu mostro aqui, volto com o vídeo para mostrar para vocês como ficou ele todinho enrolado, tá? Pronto, pessoal, ó. Terminei de bobinar ele aqui, ó. Notem que do lado de dentro, como o diâmetro é menor, ficou bem juntinho as espiras, uma do lado da outra, ó. Como aqui é maior, fica meio falhadinho, mas vocês distribuem o mais uniforme possível, tá? Sobrou essa quantidade de fio aqui, ó. É mais ou menos isso mesmo que tem que sobrar, que quando nós colocar aqui dentro, né, ela vai ligar até aqui, porque daqui nós vamos ligar um cabo, né? Vamos ligar um cabo de fio mesmo, esse fio encapado, para poder ligar na nossa fonte de alimentação, tá? Então nós vamos colocar aqui dentro agora. Eu vou furar aqui esse furo do meio para nós colocar o enrolamento secundário, tá, pessoal? O secundário, aonde essa bobina aqui, né, desse toroidezinho de ferrite, vai gerar uma indução no fio secundário, que é onde vai ser conectada a nossa ponta de aquecimento, tá? Que é para usar como pirógrafo, ferro de solda, o que vocês quiserem. Quando eu introduzir ele aqui dentro, nota que só são dois pontos, né? Que é a ponta que a gente iniciou e o final, são duas pontas. Colocando aqui dentro, uma dessas pontas aqui, né? Um desses fios aqui vai para uma das fases, né? Da nossa rede. A outra ponta vai passar pelo sensor aqui, ó, que vai funcionar como o nosso interruptor. É colocar uma ponta aqui, né? Interrompe aqui, aí dá a continuação aqui para ir para outra fase, né? Pra outra fase da nossa alimentação lá, tá? Nossa rede. Aí eu vou colocar ele aqui dentro aqui agora. Ó, pessoal, só colocou a ponta aqui dentro. Tá saindo as duas pontas aqui. Ó como ficou bem bacana o encaixe aqui, ó. Por isso que colocou a fita para que ele pudesse entrar um pouco com folga quando a gente enrolasse o fio, né? Que ele aumenta alguns milímetros com diâmetro. Antes de eu fazer a ligação aqui, né? Colocar o sensor aqui dentro, eu vou furar aqui logo, ó. Tá? Dos dois lados, para poder não enrolar os fios aqui dentro. Eu procuro, vou pegar uma coisa pontuda, um bloquinho como essa aqui. Vou medir mais ou menos o meio aqui, onde é o meio. Vai dar no meio do furo do toroidezinho, ó. Aqui eu vejo o redondo dele. Então eu identifico mais ou menos o meio e vou furar ele aqui. Manual mesmo, que é para não ter perigo de relar os fios dentro, tá, pessoal? Vou furar primeiro com essa ponta aqui, depois eu enlargueço ela um pouco. Que o ideal é que esse buraco aqui, nesse plástico aqui do PVC, fique mais ou menos no diâmetro do toroidezinho mesmo, tá? Quase do mesmo diâmetro. Cuidado para não, quando estiver furando, dependendo do com que vocês vão furar, né? Se possível, para não ter o perigo de relar os fios aqui, ó, danificar, vocês tiram de novo o toroide de dentro, enquanto vocês furam. Marca primeiro, depois tira o toroide de dentro e fura assim, para não ter perigo, tá? Furar logo o outro lado aqui. Eu vou usar para enlarguecer mais o buraco, pessoal. Vou usar essa broca aqui, ó, para me dar uma enlarguecida mais no buraco. Para não ter o perigo de danificar, pessoal, não ter problema não, eu vou tirar ele aqui de dentro, o toroide, ó. Eu já marquei o centro aqui, então é só eu manual mesmo, para não danificar, tá, pessoal? Se tiver muita pressa aí, nunca diz que a pressa é inimiga da perfeição. Foi lá com a furadeira e você vai que arrebenta aí. Deu trabalho para modelar esse PVC aqui, então se eu fizer com muita pressa, pode ser que ele arrebente, né? Quebre ou coisa do tipo. Então eu faço manual assim, ó. Largueceu do jeito que eu queria. Agora o outro lado. Olha aí, pessoal.
show de bola. Sempre é bom, quem gosta de as coisas bem feitinhas, né? Quiser dar uma lixadinha toda vez que fazer esses, mexer nele aqui. Eu sempre gosto de umas coisas bem feitinhas, pessoal. Eu gosto de caprichar. Fica muito mais bonito, além de funcional, fica bonito também. Aí, ó. Vou colocar de novo o toroidezinho aqui. Deixa eu ver se o sensor dá de entrar por aqui. Dá. Então, para o sensor não ficar muito longe, eu vou soldar ele aqui logo fora. Pronto, pessoal, ó. Já liguei o sensor aqui, ó. Como eu falei para vocês, eu interrompi uma das pernas aqui, uma das perninhas do fio, uma das fases que tá entrando no toroidezinho aqui, ó. Interrompi, cortei. Aí, pessoal, quando vai fazer emenda nesses fios, como ele é esmaltado, é importante vocês relar ele, tá? Decapar ele, ó. Tem que raspar o esmalte protetor para que ele possa pegar a solda, tá? Possa conduzir. Então eu tirei o esmalte. Tem aqui, ó, os dois buraquinhos. Ele vem, entra no sensor. Aí a outra perna aqui, ó, sai. Aí pronto, tá no jeito aqui de entrar as duas fases aqui, ó. Agora eu vou ligar o cabo aqui, ó, para poder nós colocar aqui dentro da caneta aqui. Eu peguei um cabo como esse aqui. Era um cabo de tomada normal, pessoal. Só cortei ele aqui, eu vou usar ele como o extensor da caneta até na fonte de alimentação dele. E vamos ligar nas duas perninhas de saída dele aqui, ó. Ligar dessa forma aqui. Antes de ligar aqui, eu vou colocar uns espaguetes aqui, pessoal, para servir como isolante depois, tá? Pronto, aí quando eu enrolar aqui e soldar, eu faço só puxar o espaguete para cobrir a parte aqui, ó. Coloco aqui pela frente o cabo. Aqui depois, pessoal, é bom colocar uma arruelazinha aqui, um negócio que prende no cano, para esse cano aqui, ó. Para esse fio não ficar jogando muito assim, ó. Se você ficar jogando, não ficar muito solto, é riscoso ele, de tanto mexer o fio lá dentro, ele quebrar, né? Quebrar a solda lá dentro, o fio. Vou tirar o fio, esse aqui. Tirar um pedacinho aqui, mais ou menos, que dê 4 voltas. Ah, antes é bom, se você fizer isso aqui, é bom colocar logo. Beleza. Você coloca dentro e puxa para ficar mais apertado possível. Coloca dentro de novo aqui. Importante passar 4 vezes aqui, ó. Aí chega bem no final, vocês pegam mais ou menos aqui, ó, dessa forma. Vem até no meio aqui e entorta ele aqui. Vou parar aqui e deixar um pedacinho, só um pedacinho. Só o tamanho de botar os conectores aqui, tá, pessoal? De conectar o conector aqui. Fez isso, pessoal, sobre essa ponta aqui, nós vamos raspar esse esmalte para poder nós colocar o conector. Se colocar o conector do jeito que tá aqui, apertar,
ele não vai passar, né, a corrente dessa bobina não vai passar por conector, porque esse esmalte serve como uma proteção, tá? Então vamos raspar ele aqui, ó. Pronto, pessoal, raspei o esmalte. Agora vamos conectar os conectores aqui. Dessa forma aí. Agora eu vou conectar a ponta aqui, ó. Essa ponta aqui é a ponta de fio de níquel cromo. Pode ser resistência de chuveiro elétrico. O diâmetro aqui é 1 milímetro de diâmetro, tá, pessoal? 1 milímetro de diâmetro. O tamanho aqui vai de 6 a 7 centímetros de tamanho do arame. É só dobrar ele do meio, dessa forma aqui, modelar ele dessa forma. E vamos colocar aqui, ó. É importante apertar bem, tá, pessoal? Desta formazinha aí. Agora eu vou colocar um parafusinho aqui no meio, pessoal. Ó, tem um outro aqui já pronto aqui, ó. Só pra eu mostrar pra vocês. Essa aqui, ela tem um acionador por clique, ó. Aperta, ela fica ligada, soltei, ela desliga, né? Tem essa aqui que eu fiz dessa forma, né? E já essa aqui que eu fiz agora, que é por meio do sensor. Quando eu tiver com ela nessa posição, ela vai ligar. Quando eu deixar ela deitada, ela vai desligar, né? Sem precisar de apertar em nada, tá bom? Então vou colocar esse parafusinho que eu vou colocar aqui, ele não vai interferir em nada, tá, pessoal? É apenas para dar uma firmeza, né, no torói, para não ter perigo de balançar, né, não sair. E vai dar uma firmezinha, igual isso aqui, ó. É assim, eu pego esse parafuso aqui, coloca uma arruela assim, ó, através de um lado para o outro. Coloca a arruela aqui e coloca uma porca aqui, ó. Você dá um aperto aqui só mesmo para ficar seguro, não vai apertar demais, que como eu não coloquei proteção nenhuma, borracha, o ideal é que vocês colocam uma borracha, uma coisa aqui, para essa arruela aqui não relar no fio de cobre aqui, né, não tirar o esmalte, e aí assim dá curto entre as espiras, tá, pessoal? Então quando vocês for fazer, o ideal é vocês colocar uma borracha aqui, protegendo, tá? Eu não tô apertando muito, eu vou deixar assim mesmo. Aí depois a gente corta esse pedacinho aqui, ó. Essa sobra do parafuso aqui, é só cortar ela fora aqui. Olha aí, pessoal, já cortei aqui. Por desse jeitinho. Agora nós vamos ligar ele na fonte de alimentação. Pessoal, a fonte de alimentação que nós vamos usar para alimentar esse projetinho aqui, ele não pode ser alimentado com uma fonte comum, tá, pessoal? Com transformador. Tem que ser ou uma fonte ATX, como essa aqui, tá, pessoal? Fonte ATX de computador, tá? Ou o reator de lâmpadas fluorescentes, tá, pessoal? Tem vídeo no canal aqui mostrando passo a passo de como fazer com esse reator aqui, tá? Você não vai precisar fazer quase nada aqui, tá, pessoal? A alteração aqui é bem simples mesmo. Também na fonte ATX também é bem simples. Nós não vamos usar, usando a fonte ATX, nós não vamos usar nenhuma saídas desses monte de fio aqui, tá, pessoal? Na fonte ATX você pode remover tudo que é de fio, porque nós não vamos usar as voltagens de saída comum, que é de 3 volts, 5 volts e 12 volts. Pode remover todo esse fio aqui, ó, cortar o fio todinho, deixar sua fonte limpinha. Vou mostrar para vocês onde vocês vão ligar, né, essa caneta aqui para poder ela funcionar bacaninha, tá? Essa fonte aqui eu vou usar ela para um outro projetinho, então eu não vou usar ela, eu vou usar outra fonte que eu já tenho aberta aqui, só para fazer a demonstração. Ó, essa aqui, como já está aberta, eu uso para fazer vários projetos, para estar fazendo alteração. É bem simples, tá, pessoal? Vocês vão abrir, como eu falei, ó, não importa o modelo da fonte, pode usar qualquer fonte, sendo fonte ATX de computador, pode ser qualquer uma, não importa o tamanho. Aí vocês vão usar aqui, ó, pessoal, em vez da saída aqui dos fios,
comum, pode notar que eu cortei todos, tá, ó. Cortei todos os fios aqui de saída de voltagem normal. Nós vamos ligar aqui, ó. Tá vendo o transformadorzinho maior, transformadorzinho de ferrite maior da fonte ATX? Nós vamos usar a ligar no primário dele aqui, tá, pessoal? Se vocês são colocados lá debaixo da placa aqui, ó, debaixo do transformadorzinho, e vão ligar aqui nesses dois pontinhos aqui, tá, pessoal? Note que debaixo desse transformadorzinho de ferrite aqui, quando vocês virarem do lado de baixo dele aqui, do lado tem vários pininhos, ó, vários pinos, e do outro lado só tem dois pinos, tá? Vocês vão interligar os dois fios, tá? Nos dois pinos aqui, ó. Vão pegar a ponta dos fios aqui e vão ligar num pino, numa solda dessa e nessa outra solda aqui. Pronto. Vocês não vão precisar fazer alteração nenhuma na fonte, né? Só cortou todos os fios de saída normal e vão ligar aqui, ó, tá? Não vão precisar fazer nada na fonte. Só ligou aqui, quando ligou, ela já vai alimentar lá, tá? Para melhor identificar, que muitas vezes a maioria das fontes desse lado aqui, como eu tô falando, só tem dois pinozinhos, tá? E mesmo que tenha mais de um, mas os fios são interligados, ó. Tá, ó. Desse lado são vários pinos, vou ver que cada um tem uma trilha, e desse lado só é dois pinos. Então vocês vão ligar neles aqui, ó. E ele é do lado aqui do capacitores, tá, pessoal? Do lado da entrada da energia aqui, ó. É o lado que vocês vão ligar. Dessa forma aí, tá, pessoal? Vocês vão ligar. Ligou aí, ó. Nós vamos ligar ele aqui para nós testar. Agora, como eu falei para vocês, pessoal, quando nós colocar ele nessa posição, ele vai ligar, e quando deitar a caneta, ele vai desligar automaticamente, tá? Aqui eu já liguei ele na tomada, ó. Agora nós vamos ligar ele para nós testar, tá, pessoal? Mostrar ele funcionando. Vou ligar aqui, ó. Olha que a ventoinha começou a rodar já aqui, ó. Aí ela já tá funcionando. Liguei, ela tá funcionando, tá ligada. A caneta, ó, você vê que ela não ligou. Quando eu pegar ela, que levantar, ó, deixa ela nessa posição aqui em pé aqui. Vou mostrar pra você ela quer assim, tá, pessoal? Olha só. Pronto, a ponta tá quente já. Então você pode pirografar, desenhar ou soldar com ela, tá? Ela tá nessa posição, pessoal. Quando eu deitar ela, ó, desligou, estão vendo? Levantou, ela acende novamente. Ó. Isso por causa do sensor aqui, dela aqui, tá, pessoal? Quando ela estiver nessa posição, estiver soldando, manuseando dessa forma aqui, ela tá acesa, ó. Tá acesa. Deitou, ó, desliga, ó. Bota nessa posição, em pé. Acende. Deitou, ela apaga, ó. Pra vocês verem a resistência esfriando. Em pé, ela encandece. E deitado, ela desliga. Tá vendo aí, pessoal? Que show de bola. Então aqui eu posso usar para, né, fazer soldagem, soldar placa, coisa do tipo. Só que, pessoal, aqui para soldar, ela tá com a resistência vermelha assim, é para você escrever, né? Vou mostrar aqui um. Ó. Tá vendo aí, pessoal? Você escrever, desenhar, fazer várias coisas com ele aqui, dá para você fazer. Agora, para soldar, não é muito bom, porque ele vai derreter o estanho, mas não segura. O estanho derrete instantaneamente, ó. Mas não segura, porque a ponta está muito incandescente. Então, para você fazer solda com ele, usar ele com ferro de solda, você vai ter que fazer essas pontas aqui, pessoal, ó. Ponta com cobre na ponta dela, tá? Que é a resistência aqui, ó. Tem vídeo no canal mostrando passo a passo de como fazer essas pontas, tá? Tem que introduzir
cobre aqui. Isso aqui eu usei utilizando caniço de cobre usado em instalação de ar-condicionado ou geladeira, né? Eu só peguei o caniço de cobre, cortei um pedacinho, fiz a mesma ponta lá com resistência de chuveiro elétrico, né? E aí coloquei o caniço de cobre e amassei com o martelo, batendo. Aí fiz só modelar. Então quando coloca dessa forma aqui, que nós introduz aqui, ó, tira no lugar dessa ponta aqui, coloca aqui com o cobre, aí sim a ponta de cobre ela absorve o estanho. Aí fica melhor para você fazer soldagem em componentes, no que você quiser ali, tá, pessoal? Dá para vocês soldar tranquilamente com ela dessa forma aqui, fazendo esse tipo de ponta aqui, tá? Essa aqui, ó, feita com o caniço de cobre e bisturi de precisão. É bacana para você fazer corte, né, em garrafa PET, isopor, couro, cortiça, essas coisas assim. Ela esquenta também, então fica melhor você fazer o corte ali bem bacaninha com ele, ó, cortar tecidos. Dá para você fazer vários tipos de ponta. Eu tenho uma playlist aqui só de como fazer vários modelos de pontas artesanal assim para usar no pirógrafo e em ferro de solda assim, tá bom? Então vocês viram como que ficou, né? Show de bola. Olha aí. Show de bola. Deitou, ela apagou. Aqui é bom que quando você está manuseando, como é para ele não esquentar muito, né? Não ter muito, não produzir muito calor e até também não ter muito consumo. Você está manuseando, fazendo o que você estiver fazendo ali, terminou, você deitou aqui, pronto, ele desligou, pronto, não está consumindo mais porque não está aquecendo, tá? Não está ligado. Tem essa opção, caso você não ache esse tipo de sensor, né, e não tem como você comprar, você pode fazer nessa opção aqui também, como eu mostrei, ó, que em vez do sensor você utiliza esses botãozinhos de clique aqui, tá, pessoal? Pode ser aqueles botãozinho também do retirado da porta do micro-ondas, que é você vê aquela chavinha lá que tem no micro-ondas, a gente encontra em aparelhos de micro-ondas velho, você encontra várias dessas chavezinhas aqui, ó, que quando você apertar, ele liga, quando você soltar, ele desliga, tá, pessoal? Então vocês podem fazer dessa forma. Essa aqui eu não testei, que eu não achei o fio ainda para eu ligar aqui, mas é o mesmo procedimento, tá? Nota que é a mesma coisa, só mudou a forma da instalação do botão liga e desliga, tá? Isso aqui é como se fosse um interruptor, liga e desliga, tá? Tá bom, pessoal? Espero muito que vocês tenham aprendido, tá? Como fazer isso aqui. É bem útil, tá, pessoal? Para vocês fazerem isso aqui, para usar como pirógrafo, como ferro de solda, como selador de embalagem. Você coloca a embalagem ali, né? E bota uma régua, você só passa ele faz a selagem da embalagem. Dá para cortar tecido, cortar isopor, é uma infinidade de coisas. Dá para vocês fazer isso aqui, fazer com esse aparelho aqui, tá, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito, ativa o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, até o próximo, fui!